E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023 que fala sobre dinâmica, né? Uma questão que fala sobre sistemas de máquinas que envolvem força. Diz o seguinte, ó, uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2. Então, são massas que não são iguais necessariamente, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Toda essa parte aqui que a questão está nos falando, todo esse pedaço aqui, ele serve para a gente entender que é um sistema idealizado. Tá? É um sistema que não vai ter dissipação, a gente não precisa se preocupar com nada além das massas M1 e M2. E aí vem a pergunta, para essa academia, qual deve ser a razão M1 sobre M2 informada aos usuários? Bom, o que a gente tem aqui na situação? Primeiro, na situação do aparelho 1, né, como a própria questão já nos comenta, nós temos um aparelho onde a polia é uma polia fixa. Nós temos um sistema de polia fixa. Já na situação número 2, a gente tem um sistema de polia móvel. E qual é a jogada? O aluno que está ligado nessa matéria, o aluno que sabe, né, sobre polias móveis, ele sabe que a polia móvel ela vai reduzir o teu esforço pela metade. Ou seja, na situação número 1, né, a polia fixa, a força que tu vai fazer ela vai ser igual ao peso daquela massa que está presa ali à polia. Na situação número 2, a polia móvel ela reduz o teu esforço pela metade. Inclusive, a gente tem uma equação que dá para a gente encontrar que diz o quê? Que o peso que tu vai ter que fazer ele é igual a 2 na N, onde N seria o número de polias, né? No caso, a gente só tem uma polia. Então, o que vai acontecer? Ó? A gente pode dizer que na situação número 2, a força que tu vai fazer é igual a metade do peso da massa que está presa à polia, certo? E aí o aluno entendendo isso, o que já dá para a gente pensar? O que já dá para a gente raciocinar aqui? Ó? Se a metade do esforço, para eu conseguir ter a mesma força, lembra que a questão pede isso, né? O mesmo esforço, eu preciso que na situação número 2 eu tenha o dobro de massa, já que o esforço cai à metade. Ou seja, na situação número 1, a massa número 1, se eu disser para vocês que o valorzinho dela vai ser M, eu vou ter que botar na massa número 2 um valor equivalente ao dobro, porque eu dobrando a massa, eu dobro o peso, como vai cair a metade, vai acabar dando elas por elas. E aí, a razão M2 sobre M1 acaba ficando, então, 2M sobre M. E aí tu corta as massinhas, né? Então, a razão M2 por M1, vou botar um pouco para cima só para aproveitar o espaço aqui. M2 por M1 é igual a 2, que é a resposta para essa questão. E aí o aluno que conhece o conteúdo, conhece a matéria, já iria direto ali na resposta da alternativa D, que é a resposta dessa questão. Ah, mas professor, eu não saberia isso aí, como é que eu deveria fazer? Bom, aí vamos montar o raciocínio agora. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Óbvio que para montar o raciocínio é mais complicado, porque daí a gente vai precisar construir toda a ideia. Então, vamos por partes aí. Primeiro de tudo, tu tem que entender que tu está fazendo uma força F aqui, ó, conforme o que a questão está mostrando. Essa força F é o que vai gerar tensão na corda. Então, a gente pode dizer que a força F e a tensão na corda são iguais nesse caso. São a mesma força. A tensão na corda ela vai se estender aqui, ó, puxando essa polia para cima, puxando essa parte da polia também para cima,
puxando essa polia para baixo, ou seja, a tensão na corda ela vai se estender ao longo de toda a corda. O detalhe é que ela vai chegar aqui em algum momento. O fato da corda estar esticada, né, vai gerar uma tensão lá, puxando esse peso para cima, essa massa para cima. Lembrando que essa massa tem um peso que a gente vai ter como P1. E aí o que a gente pode concluir então? No aparelho número 1, o peso P1 é igual à tensão. E aí, consequentemente, como a tensão é igual à força F, né? O que a gente pode dizer então? Que o peso P1 é igual a F. Mais uma coisa, vamos lembrar que peso, né, é a massa vezes a gravidade. Então, o peso P1, peso é a massa vezes a gravidade. Não esquece disso aqui, ó. Então, o peso P1 vai ser o quê? A massa 1 vezes a gravidade igual a F. Tá, beleza. Agora, para a situação número 2, o que a gente tem? Vamos pensar. Bom, a história inicial é a mesma. A força F que tu faz, ela vai ser igual à tensão, porque é a força F que está gerando a tensão na corda. Tu está puxando a corda para cima com uma força F e é a mesma história. Está gerando uma tensão na corda, essa tensão está puxando essa polia de baixo para cima, está puxando essa outra polia para baixo e assim vai indo. Até agora eu não mostrei onde é que está a polia móvel, né? A polia móvel ela seria essa poliazinha aqui, ó. Isso aqui seria a polia móvel. Sor, por quê? Justamente porque ela vai andar para cima e para baixo. O que vai acontecer? Ó? Quando essa corda ficar esticada, vai gerar uma força de tensão aqui, ó, e vai gerar uma força de tensão aqui, ó. E aí tu percebe que a polia móvel, para te instalar ela, tu precisa prender uma parte da corda no teto, ó, gerando uma força de tensão aqui. Mas daí o que vai acontecer? Essa polia, ela vai tender a subir. Tu vai perceber que vai gerar um movimento aqui dela para cima quando tu esticar a corda. E por isso que ela é polia móvel. Ela vai se mexer para cima e para baixo conforme a tensão que tu bota, né? O movimento que tu faz lá na ponta da corda. Mas a grande sacada é que tu vai ter o peso aqui para baixo, que a gente tem como P2, né? E a grande sacada é o seguinte: nessa situação, o que a gente consegue perceber? Ó, tu tem duas pontas da corda puxando essa massa para cima, ao passo que só uma força, peso, puxando essa massa para baixo. Então a gente pode relacionar aqui dizendo que o peso na situação 2, ó, equivale a duas forças de tensão para cima. Vamos lembrar que a força de tensão ela equivale à força que tu está fazendo, né? A força F. Então, eu posso dizer que a força peso, né, 2 na segunda situação ali, equivale a 2 vezes a força F que eu estou fazendo. Olha a relação ali, ó, de dobro, conforme eu falei, né? Inclusive, se eu passar aquele 2 para o outro lado dividindo, a gente vai chegar na relação que eu tinha mostrado para vocês antes, ó, que a força F equivale ao peso 2 dividido pela metade. Então, cada polia móvel vai reduzir esse esforço pela metade. Se eu tivesse mais uma polia móvel, esse esforço seria reduzido pela metade de novo, ou seja, a força que eu teria que fazer seria equivalente a 1/4 do peso 2, e assim sucessivamente. Mas o detalhe é o seguinte: a gente sabe que P2 seria a massa 2 vezes a gravidade, igual, então, a 2F. E aí está a relação que a gente queria montar. Lembra que a gente quer a razão de M2 sobre M1. Tá? Eu chamei de Mzinho, a questão está chamando de Mzão, mas não faz diferença, né? A gente está se entendendo aqui. Mas a questão é o seguinte: ó, eu vou dividir essa relação por essa então. Ó, M2 vezes G dividido por M1 vezes G. M2 equivale a 2Fs e M1 equivale a 1F. Corta agora as coisas dessa fração, esse G corta com esse G e esse F corta com esse F. Qual é a relação que a gente encontrou? Que M2 sobre M1 equivale a 2. A mesma relação que a gente tinha encontrado lá no início, só que um pouco mais, né, montada, utilizando as características de força. Como eu disse, se o aluno já conhecesse o conteúdo, ele nem precisava fazer tudo isso. Resolvia rápido, só entendendo que o esforço cai pela metade. Agora, o aluno que não lembrasse exatamente, aí teria que fazer toda essa relação. Mas tu pode guardar
que sempre, para cada poliamóvel, o teu esforço cai metade. E assim vai indo, a metade da metade, a metade da metade da metade, até, né, fechar o número de polias móveis. É só contar e ir dividindo por 2 até chegar no teu resultado. Bom, resposta certa dessa questão, alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.